Olá! Começa agora mais uma edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje tratamos de um tema preocupante: o adoecimento de professores e professoras, além da plataformização do ensino público no Paraná. Para a conversa de hoje, convidamos Júlia Silveira, docente na periferia de Curitiba, que tornou-se professora em 2021 e acompanha a luta da APP Sindicato desde então. Ela também fez parte do Comando de Greve de 2024. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês por terem me convidado. É um tema muito importante, de fato. No fim de maio e início de junho deste ano, as professoras Rosane Maria Bobato, de 67 anos, e Silvaneide Monteiro Andrade, de 56 anos, morreram enquanto trabalhavam. Com os acontecimentos, professores, funcionários, alunos e pais realizaram um ato político em frente à Secretaria de Educação do Paraná, denunciando o assédio e pedindo o fim das políticas de adoecimento impostas pelo governo. Nas redes sociais, como TikTok e YouTube, circulam vídeos de professores que relatam a pressão por metas, a burocratização do trabalho e a imposição de plataformas digitais, que afetam a saúde e a qualidade do ensino. Com as exposições, se torna ainda mais urgente debater a realidade vivida nas escolas públicas do Estado. Professora, a educação pública no país registra uma constante apresentação de metas e indicadores quantitativos, que medem o desempenho e rendimento dos alunos, somente com base em números preenchidos nas plataformas das Secretarias de Educação dos Estados. Essa lógica ignora o processo pedagógico e a realidade das escolas, além de comprometer a saúde de quem ensina. Quais são os riscos dessa forma de avaliação para o trabalho docente e para a realidade do ensino? Bom, essas plataformas, elas são baseadas em metas, como foi falado, né? E essas metas, elas têm uma lógica meio de fábrica, elas não têm a lógica da educação. A educação, ela não é linear, ela não é uma coisa que vai crescendo progressivamente da forma como uma linha de produção de fábrica acontece. E aí, quando a gente estabelece metas, por exemplo, eu sou professora de português, eu tenho a plataforma da Redação Paraná. A minha obrigação é de colocar, minha imposição é que eu coloque 3 redações para serem feitas por trimestre, uma por mês, independente da qualidade dessa redação, né? E aí a gente pode, por exemplo, quando a gente fala de português e redação, a gente tem que trabalhar textos coletivos ou então reescrita de texto, e isso não está colocado como uma das prioridades ali do processo de ensino. A partir desse momento que a gente coloca essas metas, a prioridade é a meta. Então, se eu quero fazer uma reescrita, isso não vai contar como uma nova redação. E aí, como não conta como uma nova redação, não adianta eu fazer, porque vai ser só uma perda de tempo, muito entre aspas, porque eu não vou conseguir atingir aquela meta, né? Então, a educação ela fica colocada em segundo plano, porque, de fato, o que importa não é o aluno aprender, mas é ele produzir. E aí, quando fica nessa expectativa de que o aluno produza muito, quantitativamente, a qualidade cai lá embaixo, né? Então, o processo de aprendizagem ele não pode ser pautado em metas, em coisas quantitativas. É só no dia a dia da escola, da convivência do professor com o aluno, que a gente entende a progressão daquele aluno, se a gente precisa voltar para trás ou, enfim, avançar um pouco mais no que está sendo colocado. E as plataformas, essas metas, elas homogeneizam toda a educação no estado do Paraná. Sendo que outra coisa que é muito importante para quem é da área da educação, para quem é professor, é de fato ter essa conexão, por exemplo, com a comunidade, entender a realidade daquele lugar, entender o que o aluno precisa e como trabalhar com ele, né? Então, quando a gente traz plataformas que vão homogeneizar, por exemplo, a tarefa de casa, que seriam os quizzes, né, que foi a proposta da sede que o Rony Miranda trouxe há algum tempo atrás. Ele falou em vídeo que seria a mesma tarefa de casa para todo mundo. A gente está partindo do princípio que todo mundo está saindo do mesmo nível, tem o mesmo conhecimento, parte da mesma realidade, que vai avançar da mesma forma. Sendo que não é assim que acontece, a gente está trabalhando com seres humanos, né, e não com máquinas que vão produzir bastante. E então a qualidade da educação fica lá embaixo, acho que esse é o principal desgaste. E por outro lado também tem a questão da autonomia pedagógica, porque o professor, ele sabe o que é melhor para o seu aluno,
mas ele fica impedido de fazer aquilo que é melhor para o seu aluno, porque ele tem que obrigatoriamente bater essas metas, né? Não obrigatoriamente, obviamente, mas a gente sofre uma pressão muito grande para bater essas metas, porque senão a nossa escola é punida. Então a gente não tem mais autonomia de escolher o que levar para a sala de aula. Isso é muito problemático, exatamente porque a gente não está dando prioridade para aquela realidade que a gente está inserido, né? A gente está simplesmente aplicando uma aula, uma atividade que vem de fora e que não, às vezes não se conecta com aquele aluno, com aquela turma, ou até com a escola inteira, ou até mesmo com o estilo de aula do professor, né? Então, o processo de ensino-aprendizagem fica totalmente bagunçado mesmo e não acontece da forma como deveria acontecer. Júlia, as diretrizes de ensino não acompanham o processo de formação dos alunos e nem garantem condições de trabalho adequadas, reconhecimento salarial e cuidados voltados à saúde mental dos professores, como você já falou. Diante disso, como sair das tendências de diretrizes que priorizam esses indicadores de formação sem a garantia de condições de trabalho, com reconhecimento salarial e a saúde mental aos profissionais do ensino público? Bom, essas diretrizes, esses indicadores, eles fazem parte de um projeto político de educação, que é um projeto político que é neoliberal, que ele não se importa com a capacidade humana ali, o potencial humano ou cidadão do aluno, né? Ele vai se importar simplesmente com essa geração de números e etc. E aí o professor entra nessa levada e ele também não consegue ter seu trabalho reconhecido como uma coisa importante para a sociedade. Então, para sair disso, a gente precisa pensar numa outra educação. E como que a gente pensa nessa outra educação? Ouvindo os educadores, né? A gente não pode se pautar numa educação que ela é definida, por exemplo, por empresários. O que aconteceu aqui no Paraná, que está sendo exportado para o resto do país, é que um empresário, que era o Renato Feder, assumiu a Secretaria de Educação e ele fez a educação do Paraná entrar nessa lógica de mercado. E a gente não pode entrar na lógica de mercado quando a gente está falando de escola, porque a escola ela não segue as mesmas tendências de mercado, de fábrica, como eu já falei, né? A gente precisa pensar de uma forma mais humanizadora, mais acolhedora mesmo, de entender que as pessoas têm diferenças. Então a gente precisa primeiro ouvir os educadores, porque são os educadores que sabem fazer educação. E são os educadores que vão saber construir um projeto político de educação que de fato seja para desenvolver o ser humano, o aluno ali que está dentro de sala de aula. Então, acho que a primeira coisa é, além de abandonar totalmente essas diretrizes que são neoliberais e que pensam no aluno enquanto uma máquina e pensam no professor enquanto um tutor que está ali para cuidar dessa máquina, é abandonar completamente isso e construir um projeto político que tenha, de fato, os educadores como centro ali da, da construção mesmo desse projeto. Para justificar as metas por números de aprovação escolar, governos insistem em estratégias de propaganda e campanhas que destacam resultados positivos. Na sua visão, quais os impactos e desdobramentos desse tipo de estratégia no cotidiano escolar e na formação para a cidadania, que é um compromisso constitucional da educação pública no país? Ok, essa é uma pergunta bem complexa que tem várias respostas, né? Eu acho que a primeira delas é justamente essas metas que a gente está falando, né? Para o governo, por exemplo, conseguir fazer essa propaganda bonita, ele precisa de números bonitos. E esses números bonitos, eles são gerados a partir, por exemplo, das plataformas ou dos índices de Prova Paraná, enfim, né? Entre outras provas que existem aí para mostrar que as escolas têm um nível bom. E o que a gente vê nas escolas hoje é que elas estão voltadas para melhorar o índice e não para melhorar o ensino. Porque o índice em si, ele tem a sua importância da gente entender o que está acontecendo com a educação e tentar dar um direcionamento para deixar tudo muito bom, né? Mas não tanto índice, obviamente, e não funcionar para o índice, né? O professor tem que, realmente a pessoa que está ali no dia a dia que sabe o que deve ser feito ou não. E aí a gente tem visto esse movimento também do governo do estado do Paraná, por exemplo, de
voltar toda a escola para gerar o índice, né? Então, a gente tem hoje algumas matérias, principalmente português e matemática, que são voltadas só para a prova do SAEB que vai acontecer. Porque eles querem que os alunos entendam como responder as perguntas para tirar uma nota boa na prova. E não necessariamente trazer essa formação humana e cidadã que foi colocada. Então, a parte, por exemplo, de socialização entre eles, não que não exista, obviamente que existe, mas ela é deixada em segundo plano, né? Ela não é o foco principal da escola mais. Ou então, por exemplo, a formação crítica também não está sendo colocada como uma coisa principal, porque a ideia não é que eles aprendam a pensar por si mesmos, mas sim a responder prova. Responder prova e conseguir tirar uma nota boa para gerar um número bom para poder fazer a propaganda. E aí, por outro lado, outra consequência disso é que as pessoas acreditam na propaganda. Então, muitos pais de alunos acham que está tudo certo na escola porque eles estão ouvindo que a gente tem a melhor educação do Brasil. E isso não é verdade, né? O que acontece hoje nas escolas é que os alunos produzem muito. E eles produzem muito, eles passam de ano, às vezes, muitas vezes até sem ter, de fato, o conhecimento para avançar de nível ali, mas que eles passam porque eles têm que produzir muito e a gente é obrigada a ficar cobrando deles muito e eles passam de ano, né? Então, o ensino, de novo, fica lá em 15º plano. O professor também, nessa levada, vira uma pessoa que só aplica a plataforma, só aplica a prova, só aplica simulado, enfim, corre atrás do aluno para conseguir dar uma nota para ele. E a gente tem uma escola que está totalmente desestruturada, que não está servindo justamente para essa formação cidadã, emancipadora, que vá transformar essa criança, esse aluno, em uma pessoa que consiga pensar por si mesmo. E aí, essa questão, né, de muitas provas é justamente isso, né? O aluno só lá vai aprender a marcar o X, a descartar quais opções são muito absurdas, mas ele não vai conseguir, por exemplo, desenvolver uma argumentação. Ele não vai conseguir desenvolver uma relação pessoal. Isso ele só desenvolve fora da escola ou nos espaços, nos 15 minutos de intervalo que tem. Então, assim, quando a gente consegue colocar esse trabalho, não é porque a política educacional do governo está vindo dessa forma, é porque a gente está resistindo dentro da escola para colocar isso, né? E a gente sabe que o papel principal da escola é a formação cidadã. Enfim, mas justamente essa questão de metas tem atrapalhado muito, assim, e essa consequência é de justamente não ter uma educação que seja de fato emancipadora. Os registros de adoecimento de professores se tornam cada vez mais um fator preocupante na vida e trabalho de milhares de professores das redes públicas. Você tem alguns dados que retratam as condições de trabalho e mesmo de adoecimento dos profissionais do ensino público? Sim, o professor Everton Grison, ele fez uma tese em que ele entrevistou muitos professores e ele chegou a alguns números, e alguns dos números que eu vou trazer só 2 dados, né? Mais de 40% dos professores falaram para ele que eles utilizaram ou utilizam algum tipo de remédio para conseguir fazer o seu trabalho. E mais de 60% falou que sente algum desconforto físico ou mental durante o trabalho também. E aí, então a gente está vendo que esse processo de adoecimento ele está acontecendo num geral, né? A nossa vivência dentro da escola é de conversar diariamente com os nossos colegas professores e perguntar que remédio que você toma. Eu tomo esse, eu tomo aquele. Tá, quase todo mundo toma alguma coisa e se não toma, está a caminho de tomar. O adoecimento ele é totalmente coletivo. Quando a gente pensa nessa perspectiva, nesse dado que é tão gigantesco, de 60% que sente desconforto, mais de 40% que utiliza remédio, se eu não me engano, são quase 40% também que relataram ter ansiedade ou depressão. É um número muito alto de profissionais que estão passando por esse processo de adoecimento, que demonstra que isso vem do projeto político da educação. Né? Não é uma questão individual do professor que não está conseguindo trabalhar ou que, enfim, tem problemas pessoais.
é um adoecimento da categoria como um todo, é um adoecimento coletivo, né? E é um adoecimento da educação pública, isso reflete em todos os setores da escola. A gente vai ter ali que os alunos também não vão conseguir aprender direito por causa disso, né? Ou então que eles vão ter um ensino reduzido mesmo, porque o professor está tão cansado que ele não aguenta mais, não tem pique mais para fazer o que ele fazia antes. E aí as aulas ficam de fato aquilo que dá, né? A gente trabalha com aquilo que dá e não com aquilo que a gente queria trabalhar, não com aquilo que é de fato o nosso sonho, porque acho que todo profissional da educação algum dia sonhou com fazer uma educação muito boa, muito legal, né? De fato mudar a realidade que a gente vive, e hoje em dia a gente vê que a categoria como um todo está adoecida. E então a gente precisa de fato repensar quais são os rumos que a gente está querendo para essa educação, e a sociedade também precisa entender que esse adoecimento não é por falta de vontade, não é por nada, mas é porque a gente está sendo cobrado em coisas que a gente não deveria ser cobrado, como, por exemplo, bater meta, né? E que a gente está fazendo um trabalho que a gente não deveria estar fazendo, e que a gente, de fato, acredita na educação. E é isso que adoece a gente, porque a gente queria o melhor para os nossos alunos, e a gente sabe que a gente não consegue dar dentro desse projeto político de educação. Como está a organização dos professores do Paraná para enfrentar essas políticas educacionais que priorizam a produção e a divulgação de índices em detrimento da qualidade da educação e das condições de trabalho dos professores? Olha, é importante pensar que a gente está com uma categoria completamente adoecida, né? E não é fácil você ter força para trabalhar, quanto mais para lutar, né? É muito difícil a gente ter força para fazer essa luta. Então, os professores, eles não estão tão mobilizados quanto eles deveriam. E não é culpa também dos professores, né? A gente tem que entender que, primeiro, o governo ele é muito agressivo, ele é muito punitivo. Então, antigamente a gente conseguia, por exemplo, negociar falta de greve ou falta de paralisação. Hoje em dia a gente já não consegue mais fazer isso, a gente leva desconto. Ano passado aconteceu, inclusive, da gente levar desconto dobrado, e aí para você reverter isso era todo um rolo. Então, os professores estão bem desanimados para a luta. Só que, ao mesmo tempo, a gente também entende que a saída para isso, para esse problema, também é coletiva e é fazendo, de fato, uma luta da categoria organizada para conseguir fazer pressão para a gente conseguir mudar essa realidade. Mas isso não tem acontecido muito, né? O nosso sindicato, infelizmente, ele tem seguido por vias muito mais do judiciário do que, de fato, de organizar a categoria para fazer coisas. E a gente precisa que a gente mude esse tipo de atitude, né? Como a política dentro das escolas é feita. E quando eu falo de política, eu não estou falando de política, obviamente, de partidos nem nada, é a política do dia a dia, né? A política da educação, ou a discussão mesmo, né? Então, acho que é esse o cenário. Os professores, infelizmente, estão muito desmobilizados. No começo da entrevista falamos sobre 2 professoras que faleceram, e de fato teve uma assembleia, acho que foi na mesma semana ou na semana seguinte, que não tinha nem 1/10 da categoria sindicalizada, né? Não tinha nem, acho que não tinha nem 1%, na verdade. É um número muito baixo, muito restrito. E a gente precisa mudar isso. E como que a gente muda isso? A gente muda isso conversando com os nossos colegas, a gente muda isso conversando com todo mundo e se solidarizando entre a gente, entendendo que ninguém está sozinho. Todo mundo está passando pelo mesmo problema, está todo mundo desanimado pela mesma coisa, e que para a gente mudar isso, a gente precisa ter força e dar força uns para os outros, né? E se organizar de fato, entrar no sindicato, disputar o sindicato, fazer a luta dentro das escolas, conversar com todo mundo que seja possível, falar com a comunidade escolar, porque outra coisa que é muito difícil é que boa parte das pessoas de fora da escola, que são, enfim, pais, né, ou, enfim, que não tem ninguém em escola, não conhece ninguém em escola, mas que veem os professores de uma forma muito negativa,
como se fossem pessoas que não querem trabalhar ou que não querem fazer as coisas, sendo que é justamente o contrário. A gente está sempre lutando para melhorar nosso trabalho e para conseguir continuar no trabalho, né? Eu, por exemplo, sou professora PSS, eu não tenho estabilidade nenhuma. Eu estou dando aula agora e ano que vem eu posso não conseguir dar mais aula. E esse é um problema, por quê? Porque eu já estabeleci um vínculo com a minha comunidade escolar e eu gostaria de continuar lá fazendo o trabalho que eu já faço, mas talvez eu não consiga. E isso é um fator de adoecimento também, é um fator que me faz, não especificamente eu, né, mas assim, que faz as pessoas desanimarem mesmo. Porque como que você vai defender uma coisa que você não tem nem certeza que você vai continuar daqui a pouco? Então, para a gente mudar isso, é só a luta coletiva mesmo. Mas não estamos muito mobilizados. Infelizmente, a gente precisa retomar o sindicato para a gente, para não retomar o sindicato para a gente, né? O sindicato já é nosso, mas que a gente se sinta de fato pertencente a esse sindicato, que a gente se sinta representado, mas não só representado, que a gente se sinta representante também, que a gente possa falar com os nossos colegas como pessoas sindicalizadas e que a gente consiga se mobilizar e se unir para fazer esse enfrentamento. Muito obrigada pela entrevista, professor. Obrigada a vocês por terem me chamado, fiquei muito feliz. Encerra aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!